Olá, querido, olá, querida. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje estamos juntinhos, né? Mais um dia aí para aprendermos do nosso querido e eterno Jesus. Vamos orar? Bendito, soberano, amado Deus, aqui estamos, Jesus, para aprender mais de Ti. Fale conosco, Senhor, nesse momento. Rendemos graça, exaltamos Teu nome. E bendizemos, ó Deus, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que eterna, Senhor, são as tuas bênçãos sobre o teu povo. Abre, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração para recebermos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, voltei, fui pegar minha Bíblia. A palavra para nossa reflexão hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante, tá? Diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardava preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos. Rogaram-lhe que concedesse entrar nele, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido, em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirassem deles, porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Queridos, aqui a Bíblia nos relata, né, sobre um endemoniado de Gadara. E vai dizer que uma certa vez eles navegaram para a terra dos Gadarenos, que ficava em frente, né, à Galileia, ao mar da Galileia. Então, essa terra, ela era de não-judeus, né? Porque até então, se formos parar aqui para analisar, por exemplo, como que era, né, os reinos de Israel, de Judá, nós vamos ver que tem a parte ali, né, que seria território de Judá, onde ficava ali a cultura, né, dos judeus, onde eles habitavam de fato, e vai ter a parte que era território de Israel. Então, o Mar da Galileia, ela ficava então no território de Israel, né? E Jesus normalmente ficava mais na parte de Jerusalém, né? Com seus discípulos, e também ali pela região, né, de Nazaré, onde ele cresceu, e também pela Galileia. Na verdade, esse relato, né, do endemoniado de Gadara, ele é muito interessante, porque vai dizer, né, que desceu para a terra, foi ao encontro, né, de um homem que havia muito tempo que era possesso de demônios, ou seja, aquele homem já enfrentava aquele sofrimento por toda uma vida. Então nós podemos entender que aquele homem, ele não tinha, né, nenhuma
nenhum convívio com pessoas, nem sequer da mesma família, né? Por quê? Porque os demônios faziam uma festa ali, né? Eles tinham então essa legião, né? É tanto que quando Jesus ele mantinha aquele homem preso, né? Em grilhões e cadeias, então ele era lançado, né? Para fazer coisas extremas por conta dos demônios quando o possuía, né? E Jesus então pergunta qual o nome e ele disse, né? Porque os demônios eles são ousados, né? Geralmente eles querem aparecer mesmo. E ele disse legião, né? E aí eles rogavam para Jesus não mandar eles embora e nem para jogar no abismo. Mas o nosso Deus, ele por si só já é todo poderoso, né? Então, ia passando ali uma manada de porcos, né? E logo aqueles demônios foram lançados, né? Para os porcos, jogados ali, né? Naqueles porcos, na manada. Porém, eles caíram ali, né? E se afogou. Então, querido, muitas vezes o inimigo até cria as estratégias dele, mas o Senhor faz conforme ele quer mesmo, né? Então, se a ideia do Senhor e se a vontade do Senhor sobre a vida de alguém, né? É de fato, né? Entrar com libertação na vida, o Senhor faz. Por quê? Porque Jesus é isso, né? É Ele que nos liberta, né? Então, o Senhor, Ele faz conforme Ele quer. Sempre vai ser assim, né? E aí a Bíblia vai dizer que aqueles que o aguardavam, né? Viu ali o que havia acontecido e foram anunciar, né? Contar ali aos demais o que havia ocorrido. Porque quando eles foram ver, eles acharam que aquele homem completamente diferente. Então, após o encontro com Cristo e após ser liberto, né, dos demônios que o afligia, aquele homem, então, ele estava vestido, estava em perfeito juízo, né, e ele estava sentado aos pés de Jesus. Quem sabe ali aprendendo mais com o mestre, né? Ou seja, Jesus mudou completamente a vida daquele homem, que as pessoas já não acreditavam. A gente pode entender dessa forma, né? Porque se pararmos para pensar, aquele homem, as pessoas queriam ver ele o quê? Aprisionado. Então ele já tinha os grilhões, as cadeias no mundo espiritual, mas no físico também, né? Porque as pessoas tinham medo dele. E as pessoas tiravam ele de louco, de, sei lá, de perigo mesmo, sabe assim? Então, aquele homem ele já não tinha uma vida nem espiritual e nem uma vida, né, física mesmo, onde ele pudesse ter contato com as pessoas, onde ele pudesse sentir o carinho dos demais. Então, na verdade, o Senhor restaurou a vida daquele homem, né? E é isso que Jesus faz mesmo. Quando o Senhor tem encontro conosco, Ele nos restaura, né? E nos transforma, né? Então, que grandiosidade que é analisar, né? Esse texto que traz também esse contexto para nós. De quê? De que o Senhor é quem liberta de fato, né? Então, queridos, eu vim dividir isso com vocês, né? O Senhor Jesus, ele foi lá, ele realizou, né, essa libertação, essa transformação de vida na vida desse homem, né, do endemoniado de Gadara. E aí, a Bíblia vai dizer, né, que a multidão lá dos gadarenos, ou seja, o povo não judeu, né, eles ficaram admirados, mas ficaram também com temor sobre o que Jesus podia de fato fazer, né? Então, a gente pode dizer que Jesus é aquele que na minha e na tua vida tu vai ter um antes e um depois, após a nossa relação com o Senhor, né? Então, a Bíblia vai dizer aqui que aquela multidão possuída de grande temor, né? Eles rogavam para que ele fosse embora, para que eles se retirassem dali, né?
Eles não queriam Jesus ali, né? Então, primeiro, não queria porque eles já tinham aquela rixa lá cultural, né? De judeu, não judeu. E existia esse preconceito com as pessoas que viviam nessas